Bom dia, meus queridos irmãos, bom dia, minhas queridas irmãs. Hoje é quinta-feira, o evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a Jericó. Quando Jesus saía de Jericó com seus discípulos e considerável multidão, Bartimeu, filho de Timeu, um mendigo, cego, ele estava sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e disse: Vão chamá-lo. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, ele está chamando você. Jogando fora o manto, ele deu um pulo. Foi até Jesus, e Jesus lhe perguntou: O que deseja que eu faça por você? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse: Vá, sua fé o salvou. Imediatamente ele voltou a enxergar e seguia a Jesus no caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vocês devem ter observado que este evangelho de hoje, ele é uma sequência do evangelho de ontem. Vocês viram que ontem os discípulos também estavam como cegos. Jesus estava falando da sua morte, da sua ressurreição, enquanto que eles não estavam entendendo nada. Eles estavam discutindo quem ia ser o maior diante do lado de Jesus. E hoje a gente vê que esse cego é um cego de nascença e ainda mendigo, fala aqui no Evangelho. Ele estava na beira do caminho. Estar na beira do caminho é estar parado, muitas vezes de braço cruzado. Estar na beira do caminho muitos de nós que às vezes estamos nessa beira do caminho, parado, de braço cruzado, cego, sem entender qual é o projeto de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Ele quer que a gente siga como cristão nesse mundo. E então isso assim é se tornar cego, se tornar na beira do caminho. Isso é um desafio para mim, para cada um e cada uma de vocês, para que a gente possa nos perguntar: como que eu estou? Eu estou a caminho de encontro com Jesus? Ou estou parado na beira do caminho? Eu enxergo a realidade? Ou eu sou ainda um cego, igual aquele cego que estava na beira do caminho? Então, isso é para a gente perguntar, para a gente mesmo. Vocês viram que o cego desse evangelho, ele se interessou pela proposta de Jesus. Ele estava ali, cego, abandonado na beira do caminho, mas quando ele ouviu dizer que Jesus estava passando ali, caminho de Jericó, ou saindo de Jericó, indo para Jerusalém, quando ele ouviu dizer isso, ele falou: olha, eu quero ver Jesus, eu quero ver ele. Aí Jesus manda alguns discípulos vão lá buscar ele. Buscaram ele e aí Jesus faz uma pergunta para ele:
que essa pergunta que Jesus fez para aquele cego, ele também faz para nós também nos dias de hoje. O que você quer? O que você deseja na tua vida? O cego respondeu, eu quero ver. E talvez seja essa resposta que cada um e cada uma de nós devemos dar. Eu quero ver. Ver o quê? Ver as obras de nosso Senhor Jesus Cristo ser realizada nesse mundo. E para que as obras dele, que é a obra de amor, obras de vida plena para todos, possa ser realizado, é preciso que nós possamos pedir a Jesus para que nós possamos enxergar as realidades, muitas vezes realidade de exclusão, de morte, de doença, de tantas coisas tristes que está aí na nossa frente, às vezes acabando com a humanidade, e nós não enxergamos, a gente não vê. Muitas vezes nós estamos talvez pensando igual os discípulos de ontem, querendo privilégio, querendo cada vez mais ser maior do que o outro aqui nesse mundo. Muitos deles se interessam mais pelo poder, pelo status, e muitas vezes deixa de lado aquele e aquela que vive na beira do caminho, que vive na margem da sociedade. Então nós precisamos querer sair da beira desse caminho. Nós precisamos pedir para Jesus para que nos dê força para que nós possamos sair da beira do caminho. Sair da beira do caminho é também sair do nosso comodismo. Sair da beira do caminho é a gente ouvir a palavra de Deus e procurar colocar ela na prática no nosso dia a dia. Sair da beira do caminho é a gente ter a coragem de levantar e ir de encontro com a palavra de Deus. É não ficar de braços cruzados, não ficar esperando que as coisas ruins possam acontecer e que venham acontecer e que nós não ficamos parados sem fazer nada. Então nós precisamos agir, precisamos levantar da beira desse caminho, precisamos descruzar os nossos braços e ir de encontro com esse Cristo. Precisamos ter fé, como aquele cego teve fé e pediu para Jesus para ele enxergar. Que nós também possamos ter essa fé e pedir para Jesus, Senhor, aumenta a minha fé. Faça com que eu me levante da beira do caminho, enxergue a realidade e vá ao seu encontro. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, para que você tenha uma abençoada quinta-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.